A história que você vai ouvir agora começa de um jeito silencioso, quase imperceptível. Começa no coração de uma mulher que, por décadas, esqueceu de si mesma. Uma mulher que acreditava honestamente que viver significava sobreviver, que amar era sinônimo de servir, que felicidade era um luxo para os outros menos nunca para ela. O nome dessa mulher era Isabel Moreira. E durante 34 anos, ela viveu dentro de um casamento que parecia menos uma escolha e mais uma sentença suave. Não era um casamento de gritos, brigas ou tempestades. Era, ao contrário, um casamento de calmarias desconfortáveis, de silêncios longos demais, de olhares que não diziam nada e de ausências que se tornaram rotina. Seu marido, Ernesto, era o tipo de homem que muitas pessoas lá fora descreveriam como bom trabalhador, reservado, educado, mas Isabel sabia menos e sempre soube que existe uma diferença enorme entre não fazer mal e fazer bem. E Ernesto simplesmente não fazia nada. Nada para machucolar, nada para amá-la, nada para ser parceiro, amigo, presença. Ele existia na mesma casa, dormia ao seu lado, dividia o mesmo telhado, mas jamais dividiu a vida. Isabel, ao longo dos anos, se acostumou a viver sem ser vista, sem ser ouvida, sem ser desejada. Ela se tornara uma sombra funcional dentro da própria casa. Preparava café, cuidava de tudo, mantinha a vida organizada. E vez ou outra, enquanto mexia uma panela ou dobrava uma toalha, sentia uma pontada estranha no peito, uma pergunta silenciosa que, por medo, ela sufocava. É só isso, mas a vida tem um jeito peculiar de manter pessoas como Isabel ocupadas demais para pensar. E assim ela seguia, todos os dias iguais. Trabalhava no mesmo escritório contábil desde os 19 anos. Era eficiente, confiável, discreta, quase invisível. Daquelas pessoas que fazem tudo funcionar, mas ninguém nota. O tipo de funcionária que nunca faltava, nunca reclamava, nunca pedeamento. O tipo de pessoa que o mundo inteiro se acostuma a não agradecer. A única alegria real de Isabel era Maurício, seu filho único. Maurício era sua vida, seu orgulho, seu eixo. Ela o criou praticamente sozinha, menos Ernesto nunca teve muito interesse na paternidade, além do básico. Mas Isabel se dedicou sem limites. Ela o acompanhou em cada febre, cada prova da escola, cada sonho, cada decepção. Trabalhou horas extras para pagar curso de idioma, fez rifas e juntou centavos para dar a ele um computador. Deixou de comprar roupas novas por anos para não deixá-lo faltar nada, e o esforço deu resultado. Maurício foi estudar arquitetura em Florianópolis, graduou-se com louvor, conseguiu uma vaga em uma grande empresa. Tinha um futuro brilhante pela frente. Embora Isabel dissesse para todos que estava orgulhosa menos, havia algo dentro dela que doía a distância crescente. A frieza inesperada. O fato de que Maurício, agora adulto, parecia ter esquecido todo o caminho que ela percorreu para colocá-lo naquele lugar. Ele raramente visitava. Quando ligava, era sempre com pressa, impaciente, impessoal, seco. E mesmo assim, mesmo com bom emprego, mesmo com salário fixo, continuava pedindo ajuda financeira. Aluguel, contas, imprevistos. E Isabel prontamente enviava tudo o que ele pedia, muitas vezes sacrificando o próprio conforto. Era como se, para o filho, ela tivesse deixado de ser mãe e se tornado apenas um serviço de suporte, disponível 24 horas, sem reclamações. Mas Isabel não percebia isso. Ou, melhor, não queria perceber. Porque admitir isso seria admitir que estava sozinha no mundo. E ela não estava pronta. Até que, numa manhã de segunda-feira, sem aviso prévio, sem um motivo aparente, a vida mudou. Isabel acordou com um peso enorme no corpo. Não físico, emocional. Sentou na beira da cama, passou a mão no próprio rosto e sentiu algo que não sentia há muito tempo: lucidez. Olhou ao redor do quarto, o mesmo quarto por mais de 3 décadas. As mesmas paredes, os mesmos móveis, o mesmo espelho. Mas era como se tudo estivesse diferente, mais desgastado, mais apagado. Assim como ela. E naquele instante, Isabel teve um pensamento que jamais ousou ter tão claramente,
Se eu continuar vivendo assim, eu vou morrer assim. Foi a primeira vez que a palavra morrer não representou medo, mas alerta. Ela levantou, colocou o café sem tossir à mesa com Ernesto e, com a voz mais calma que já tinha usado, disse: Ernesto, eu quero o divórcio. Ernesto não perguntou por quê, não tentou entender, não pareceu chocado, não discutiu. Ernesto apenas olhou para ela por cima dos óculos, girou o jornal e respondeu com uma frase que Isabel jamais esqueceria: Você que sabe. A indiferença dele foi tão brutal que Isabel não chorou. Ela simplesmente despertou. Despertou para a verdade. Ele nunca lutou por ela e nunca lutaria. A partir daí, tudo avançou como se fosse guiado por uma força invisível. Naquela tarde, ela pediu demissão. Assinou papéis com mãos trêmulas, mas firmes. Guardou seus poucos objetos pessoais em uma caixa pequena, menos menor do que a vida que ela havia colocado naquele escritório. E ao sair pela porta, sentiu algo que há anos não sentia. Liberdade misturada com medo. Medo misturado com esperança. Dias depois, já vivendo temporariamente sozinha, Isabel tomou a decisão que mudaria tudo. Vendeu praticamente todos os bens do antigo casamento. Somou cada centavo das economias de uma vida. E decidiu recomeçar em algum lugar onde ninguém soubesse quem ela era. Foi numa madrugada silenciosa, navegando pela internet, que ela viu uma foto, uma pousada em Garopaba, Santa Catarina. Pequena, antiga, simples. Pintura descascando, janelas tortas, gramado desleixado. Mas algo naquela foto chamava por ela, como se dissesse: Eu posso ser linda, se alguém cuidar de mim. Isabel chorou quando viu. Chorou porque se reconheceu naquele lugar. E então comprou sem garantias, sem experiência, sem rede de apoio, sem saber se seria capaz. Ela apenas seguiu o que seu coração, finalmente livre, dizia. Quando chegou à pousada pela primeira vez, Isabel sentiu que estava entrando não em um imóvel, mas em uma versão quase adormecida de si mesma. Nada funcionava direito. Havia infiltrações, paredes esfarelando, telhado ameaçando desabar, rachaduras pela casa inteira. E do lado externo, um jardim esquecido pelo tempo. Mas Isabel não recuou, arregaçou as mangas e trabalhou. E trabalhou. E trabalhou. Foram 2 anos devastadores, cheios de desafios. Madrugadas pintando paredes dias inteiros, lidando com fornecedores noites, chorando de exaustão reformas que quebravam de novo contas apertadas, medo constante de falhar, mas também houve luz. Os primeiros hóspedes encantados, o primeiro feriado, com lotação máxima, o primeiro elogio sincero, o primeiro sinal de que talvez, só talvez, ela havia tomado a decisão certa ao final de 2 anos. Isabel tinha uma pousada próspera, charmosa, acolhedora menos e uma nova vida pulsando dentro dela. Mas havia algo que ela ainda não tinha aprendido. Que pessoas que nunca aparecem quando você precisa, aparecem quando querem algo de você. E foi assim que, depois de muito tempo sem visitar a mãe, Maurício finalmente apareceu. Ele veio com um sorriso largo e uma jovem ao lado, Giovanna. Linda, loira, mignã, daquelas belezas de revista, educada, bem arrumada, postura perfeita, sorriso perfeito. Mas Isabel percebeu de imediato. Era um sorriso que não chegava nos olhos. E o modo como Giovanna olhava a pousada, Isabel percebeu tudo. Os olhos da moça percorriam cada canto, cada item, cada detalhe com um ar avaliativo, calculista, interessado. Ela não via a pousada, ela via dinheiro e, o pior, Maurício também. Aos poucos, as conversas começaram a mudar de tom. Sugestões se tornaram pedidos. Pedidos se tornaram exigências. Eles queriam sociedade, queriam porcentagem, queriam decisões conjuntas, queriam o controle. E foi assim que Isabel, depois de anos de silêncio e renúncia, percebeu a verdade mais dolorosa de todas: o filho que ela amava com toda a alma. Não a amava da mesma forma. Não naquele momento.
Não daquela maneira. Mas o que Maurício e Giovanna não sabiam é que Isabel não era mais a mulher silenciosa que dizia sim para tudo. E eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma. E foi exatamente naquela noite. Naquela mesma noite em que Maurício e Giovanna deixaram a cozinha após mais uma conversa sutilmente disfarçada de preocupação com o futuro, que Isabel começou a sentir algo dentro dela se mexer. Não era raiva, não era mágoa, não era medo, era despertar, porque pela primeira vez em muito, muito tempo, ela percebeu que estava sozinha, mas também percebeu que estava livre. Isabel ficou sentada à mesa por longos minutos, as mãos entrelaçadas, o silêncio pesando como uma onda prestes a quebrar. A pousada estava quieta, menos hóspedes dormindo, o vento soprando do mar de Garopaba, e ela ali, encarando a própria vida como quem olha um espelho que sempre evitou. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em anos, ela se ouviu. Eu construí tudo isso, sozinha, e essa frase ecoou. Soou verdadeira, soou libertadora, soou como o início de algo. Na manhã seguinte, Maurício acordou antes do café pronto, menos algo que ele nunca fazia, menos porque queria conversar sobre números. Giovanna apareceu segundos depois, maquiada demais para uma manhã de terça-feira, sorriso demais para quem nunca sorria de verdade. Então, com a maior naturalidade do mundo, como se estivessem pedindo para trocar o leite por café, eles disseram: a gente pensou em assumir uma parte da administração. É, mãe, seria bom você começar a relaxar, aproveitar a vida. Deixa com a gente. Isabel os observou por longos segundos. Era impressionante. Eles falavam de ajuda, mas seus olhares diziam apropriação. Falavam de futuro, mas enxergavam apenas lucro. Falavam de amor, mas tudo era cálculo. Ela não respondeu de imediato. Virou o bolo no prato, ajeitou a toalha, colocou mais café nas xícaras, tudo lentamente, sem pressa. E quando finalmente falou, sua voz era calma como o mar antes da tempestade. Vocês querem a pousada. Silêncio. Giovanna forçou um riso. Ai, Isabel, claro que não é isso. Maurício, impaciente, interrompeu. Mãe, não vamos começar com drama. A pousada é sua. Ninguém quer tirar nada, só queremos fazer parte. É justo, não é? Justo. Que palavra perigosa! Isabel repetiu mentalmente como quem prova algo amargo demais. Justo? Onde estava a justiça quando ela fazia 2 turnos para pagar a faculdade dele? Quando ficava noites acordada enquanto ele dormia tranquilo no quarto ao lado? Quando o pai dele sumiu e ela deu conta de tudo sozinha? Quando ele virou adulto, sem nunca ter aprendido de verdade o que era responsabilidade? Justo. Para quem? Mas ela apenas sorriu. Um sorriso leve, pequeno, controlado, e disse: vocês vão ter o que merecem. Mas não no tempo que querem. Maurício franziu o senho. Como assim? Com calma, ela respondeu. E saiu, simples assim. Deixou os dois na cozinha perdidos, irritados, confusos, mas Isabel sabia que dali para frente nada seria igual. Os dias seguintes foram estranhos. Maurício e Giovanna começaram a se comportar como se já fossem donos de tudo. Decidiam coisas sem perguntar. Faziam listas de compras. Reclamavam do preço das diárias. Melhorar o paisagismo, mudar os quartos, aumentar o estacionamento. E sempre com aquele ar, aquele tom, aquele olhar de quem acha que sabe mais do que quem ralou a vida inteira. E Isabel, por fora, permanecia tranquila. Por dentro, ela estava observando, anotando, entendendo cada movimento, porque antes ela era ingênua. Agora, ela era estrategista. Foi numa noite de sexta-feira, com a pousada cheia, que a verdadeira virada começou. Isabel estava no balcão, atendendo um casal que chegara sem reserva. Maurício, do nada, entrou no meio da conversa, dizendo que a partir daquele dia seria ele a decidir as reservas porque precisava ajustar a renda. Ela pediu licença ao casal, com toda a educação do mundo, e levou o filho para o canto. E com uma serenidade assustadora, sussurrou: você está ultrapassando limites. Maurício deu risada. Mãe, você não entende de administração. Deixa comigo. Sou arquiteto,
Trabalhei em empresa grande, sei como funciona. A pousada pode lucrar muito mais se eu deixar de ser dona, ela completou, olhando nos olhos dele. Maurício não soube responder. Giovanna apareceu logo em seguida, como uma sombra sempre pronta, sempre disponível, sempre conveniente. Isabel, acho que vocês dois precisam conversar com calma. A pousada tem potencial, mas do jeito que tá, Isabel finalmente disse. Pela primeira vez, do jeito que está, está excelente, porque foi o meu trabalho que trouxe clientes. Foi a minha coragem que me tirou de um casamento falido, foi o meu suor que pagou cada parede dessa pousada. E eu não devo nada a vocês. A frase caiu como pedra. Maurício ficou vermelho. Giovanna regalou os olhos, mas Isabel não estava mais com medo. Ela sabia que precisava agir. E rápido. No dia seguinte, Isabel ligou para uma pessoa muito especial, Laura, sua amiga de infância, hoje advogada experiente em direito empresarial. Laura apareceu no mesmo dia, dirigindo até Garopaba, como quem vinha resgatar um tesouro precioso. As duas conversaram à noite, na varanda dos fundos. E ali, olhando o mar, Isabel contou tudo, sem esconder, sem maquiar. Quando terminou, Laura disse: eles querem te empurrar para fora do que você construiu, mas você já tem a resposta para isso. Só precisa do meu apoio técnico. E qual é a resposta? Isabel perguntou. Laura sorriu. Simples. Eles não têm nenhum direito. Laura sorriu. Simples. Eles não têm nenhum direito. E aquilo foi o primeiro sopro de alívio que Isabel sentiu em semanas, mas Laura continuou. E além disso, você pode, se quiser, ensinar uma lição que eles jamais vão esquecer. Isabel ficou em silêncio. E então, pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sorriu de verdade. No domingo, sentou o filho e a namorada no salão principal da pousada. A mesa estava posta. O ambiente silencioso, a brisa entrando pelas janelas. Maurício parecia vitorioso. Giovanna cruzou as pernas com elegância estudada. E então, mãe, vamos formalizar a sociedade? Isabel colocou um envelope branco sobre a mesa. Vamos sim. Maurício sorriu. Achou que tinha vencido. Giovanna regalou os olhos, ansiosa, farejando lucro como quem fareja perfume caro. Maurício abriu o envelope, leu e seu rosto mudou. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Por fim, desespero. O que é isso? Ele perguntou. A voz falhando. Isabel cruzou as mãos e respondeu calmamente. É o contrato que você insistiu tanto para assinar. O que você não sabia é que, ao pedir sociedade, você abriu mão voluntária menos e registrada menos de qualquer direito futuro sobre a pousada, inclusive herança. Giovanna empalideceu. Maurício ficou sem voz, e então Isabel concluiu, com firmeza, com dignidade. Com amor próprio renascido, você me ensinou a vida inteira a dizer sim, Maurício, mas agora é o meu momento de dizer não. Silêncio. Um silêncio pesado, irreversível. Giovanna levantou primeiro, furiosa, caminhando para fora. Maurício ficou sentado, perdido, tentando entender, tentando absorver, tentando lutar. Mas não havia mais luta. Isabel pegou o envelope de volta e disse: Filho, eu te amo, mas eu não vou permitir que ninguém menos, nem mesmo você, destrua aquilo que eu levei uma vida para construir. Maurício não respondeu. Talvez não soubesse como, talvez não tivesse coragem. E, pela primeira vez, Isabel não tentou confortá-lo. Naquela noite, ela fechou a porta da pousada, apagou as luzes e ficou ali na varanda, olhando o céu estrelado de Garopaba. Sozinha? Sim, mas com a alma leve, livre, inteira, dona de si mesma. Ela finalmente entendeu que recomeços doem, mas libertam. E que, às vezes, a maior prova de amor por um filho é dizer: chega, e Isabel jamais esteve tão forte, tão viva, tão dela mesma, como naquele instante. E esta foi apenas a primeira grande virada de sua nova vida, porque mulheres como Isabel não acabam. Elas renascem. Nos dias que se seguiram, a pousada parecia respirar de outra forma. O ar estava mais leve, mais calmo, mais verdadeiramente seu. Isabel acordava cedo, como sempre,
Mas agora havia um brilho diferente em sua rotina. Ela preparava o café não apenas para os hóspedes, mas para si mesma. Caminhava pelas áreas externas observando as flores que plantara com tanto carinho. Conversava com hóspedes que já a tratavam como amiga. E, principalmente, ela respirava sem a sombra de Maurício e Giovanna rondando suas decisões. Mas é claro, eles não iriam aceitar isso tão facilmente. No terceiro dia após a assinatura do contrato, Maurício apareceu na pousada. Não com expressão de filho, mas de alguém derrotado demais para admitir a derrota. E orgulhoso demais para ir embora em silêncio. Ele entrou sem bater, como fazia desde pequeno. Mas agora, aquele gesto parecia invasivo, ofensivo. Mãe, a gente precisa conversar. Isabel estava dobrando lençóis no salão principal. Parou o que fazia, mas não se apressou. Não correu até ele. Não abriu os braços. Não tentou aliviar o peso. Ela apenas levantou o rosto e disse: Claro. Sobre o quê? Maurício respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Aquele contrato, você me enganou. Isabel piscou devagar. Não, Maurício. Eu te protegi de você mesmo. Ele franziu o senho. Proteger? Como assim eu sou seu filho? E por isso mesmo eu precisei te impedir de destruir tudo o que eu construí. Maurício ficou vermelho de raiva. A senhora não confia em mim? Essa foi a primeira pergunta sincera que ele fez em muito tempo. A primeira que soou como a voz de um menino perdido, não de um homem movido pela ganância. Isabel não mentiu, Maurício. Eu confiei a vida inteira. Mas você mudou. Ou talvez, finalmente mostrou quem sempre foi, enquanto eu não queria ver. Ele ficou, sem reação. Você acha que eu só quero seu dinheiro? É isso, eu não acho. Eu vi, eu senti, eu ouvi. E você nunca se preocupou em esconder. Maurício abriu a boca para responder, mas não conseguiu. A verdade era clara demais para que ele a negasse. Então Isabel continuou, com firmeza: Você não está aqui porque quer consertar algo entre nós. Está aqui porque perdeu a oportunidade de se beneficiar da minha pousada. Foi a primeira vez que Maurício desabou. Ele se sentou, respirou fundo, esfregou o rosto com força. Mãe, eu perdi tudo. Giovanna terminou comigo. Disse que eu era um fracasso, que tinha apostado em mim achando que eu teria futuro, mas que agora eu não tinha nada para oferecer. Isabel não demonstrou surpresa. Ela já sabia que isso aconteceria. Ela nunca te amou, eu sei, ele respondeu, com a voz fraca. Silêncio, um silêncio diferente, um silêncio honesto. Maurício estava diante dela como não aparecia há anos, sem arrogância, sem artifícios, sem a máscara de superioridade. Mãe, eu fiz tudo errado. Eu sei. Eu sei que decepcionei você. Isabel guarda aquele momento como quem guarda um objeto frágil, porque aquele era seu filho, mas também era o homem que a feriu. Maurício, você não me decepcionou por querer crescer. Me decepcionou por querer crescer às minhas custas. Ele baixou a cabeça. Eu não sei o que fazer agora. Então é hora de aprender. Sozinho você vai me expulsar da sua vida? Não. Mas eu não vou mais te carregar. Maurício segurou lágrimas que Isabel jamais imaginou ver. Ele respirou fundo e disse: Eu vou embora. Mas posso voltar quando estiver melhor? A resposta dela foi simples. A pousada é aberta para hóspedes, e meu coração sempre será aberto para o meu filho, mas não para o homem que você estava se tornando. Maurício concordou, e pela primeira vez desde adolescente, ele abraçou a mãe, um abraço sincero, pesado, arrependido. Depois saiu, andou até o carro. Parou antes de entrar. Olhou para trás e Isabel percebeu que havia perdido um filho, mas ganhado a chance de ter outro no lugar. Um filho melhor, um homem melhor, um futuro melhor. A rotina voltou à paz, e pela primeira vez, desde o divórcio, Isabel sentiu que realmente havia reencontrado a si mesma. Os dias na pousada ganharam um ritmo próprio. O som do mar acordava Isabel antes do sol. O aroma do café requém passado se misturava com o vento salgado que atravessava as janelas. Os hóspedes vinham, iam, voltavam, e deixavam elogios sobre a energia boa do lugar.
E Isabel sorria, um sorriso tranquilo, de quem não devia mais explicações, de quem não carregava mais pesos que não eram seus. Ela se tornou, sem perceber, exemplo de força para muitas das mulheres que passavam pela pousada. Algumas divorciadas, algumas perdidas, algumas cansadas, e todas encontravam paz ali, porque a paz se encontrava nela. 3 meses se passaram desde a discussão com Maurício. Isabel estava anotando reservas quando o celular vibrou. Mensagem de Maurício. O coração dela apertou, mas não quebrou. Mãe, tudo bem. Desculpa parecer assim. Queria saber como você está. Simples, seco, mas diferente. Havia ali uma hesitação que antes nunca existiu. Isabel pensou por longos segundos antes de responder. Tô bem, obrigada por perguntar. E só, sem convite, sem abertura. Era o que ela podia oferecer naquele momento. Mais 2 semanas se passaram, até que, numa manhã nublada, ela ouviu um carro familiar estacionar. Maurício desceu, devagar, com as mãos nos bolsos. Estava diferente, menos arrogante, mais pequeno. Mãe. Oi. Isabel manteve a postura. O que você veio fazer aqui, Maurício? Ele respirou fundo, a voz quase falhando. Eu vim pedir desculpas, mas não estou esperando que você aceite. Só precisava dizer isso olhando nos seus olhos. Ela ficou imóvel. A chuva começava a cair fina, como se a natureza também segurasse a respiração. Maurício continuou. Eu fui egoísta, cego, ganancioso e ingrato, mãe. Principalmente ingrato. Eu não via você, não via seu esforço, não via o que você tinha se tornado. Eu só queria facilitar a minha própria vida. Isabel baixou os olhos. Doía mais ouvi-lo dizer do que imaginar. Ele deu mais um passo. Eu destruí nossa relação. Sei disso, mas quero consertar. Mesmo que demore anos, estou disposto. Isabel respirou fundo profundamente e disse: Eu acredito nas mudanças, Maurício, mas elas não começam com palavras. Começam com atitudes. E eu ainda não vi atitude nenhuma. Ele assentiu, sem tentar argumentar, sem tentar pressionar, somente aceitando. Então, vou mostrar, disse. Nem que demore o resto da minha vida. Isabel virou de costas e voltou para dentro da pousada. Mas naquele instante, algo nela mudou. Não era perdão. Não era acolhimento. Era esperança. Mas uma esperança cautelosa, protegida. E Maurício começou. Não da forma que Isabel esperava. Começou ajudando outros. Ele se voluntariou em projetos de arquitetura comunitária. Fez reformas em creches, orfanatos, abrigos de animais. Seu nome apareceu em artigos de jornais, mas ele nunca a mandou nada. Nunca usou isso para provar nada. Ele apenas fazia. Um dia, uma senhora que se hospedou na pousada disse: Você sabia que seu filho ajudou a reconstruir a casa de uma família inteira? Lá em Florianópolis, depois do temporal, um rapaz excepcional. Isabel sorriu por dentro, mas não disse nada. Ela queria ver por si mesma, não pelos olhos dos outros. Certo dia, quando Isabel estava recolhendo folhas secas no jardim, encontrou um envelope preso na porta. Dentro havia uma carta escrita à mão. E uma chave. A carta dizia: Mãe, aluguei um lugar menor. Pago sozinho. Sem ajuda sua. Não quero mais tirar nada de você. Quero aprender a dar. Quero aprender a ser digno. Quero que você tenha orgulho de mim um dia. Se não tiver, eu vou entender. A chave é só para você saber que pela primeira vez na vida, eu construí um lar meu, com minhas próprias mãos. Isabel segurou aquela carta contra o peito, respirou fundo e deixou uma lágrima cair, por orgulho. E não por dor. Maurício passou a visitar a pousada sem invadir, ajudava a carregar compras, consertava algo que precisava manutenção, perguntava se ela precisava de alguma coisa e aceitava o não com maturidade. Giovanna sumiu, completamente. Maurício não tocava no assunto e Isabel não perguntava. Às vezes os dois caminhavam juntos na praia, sem falar muito, o silêncio entre eles. Já não era armado, era confortável. E aos poucos, Isabel viu o que sempre desejou: seu filho virando um homem, não um homem perfeito, não o filho idealizado,
mas alguém que carregava arrependimento verdadeiro e vontade de ser melhor. Foi numa tarde de verão, com a pousada cheia e o mar brilhando como prata, que Isabel o chamou, Maurício. Ele virou como se tivesse medo da conversa. Isabel sorriu. Senta aqui comigo. Ele sentou. Ela levou alguns segundos antes de falar. Eu te perdoei. Os olhos dele se encheram imediatamente. Sério, sim. Não porque você pediu, mas porque você mudou. E porque eu também mudei. Aprendi a ser inteira sozinha. E agora posso te amar sem me ferir. Maurício baixou o rosto e chorou menos como não chorava desde criança. Obrigado, mãe. Eu vou passar a vida tentando ser um filho melhor. Isabel colocou a mão sobre a dele. Não precisa tentar ser o melhor. Só seja verdadeiro. Eles ficaram ali por minutos longos, silenciosos, enquanto o vento brincava com o cabelo de ambos. A pousada prosperava mais que nunca. Isabel era respeitada, admirada, querida. Ela não precisava de um companheiro para se sentir completa menos, e isso era libertador. Maurício se tornou presença constante, não para consumir, não para exigir, mas para somar, para amar de volta. E um dia, caminhando ao lado da mãe pela praia, ele disse: Você recomeçou, mãe. E eu recomecei com você. Isabel sorriu menos, aquele sorriso leve de quem venceu tudo o que um dia achou que ia destruí-la. Todos nós merecemos um novo começo, filho. O importante é não desistir de merecê-lo. E foi assim que uma mulher que perdeu um casamento, perdeu uma vida, mas achou coragem, porque mulheres como Isabel não acabam, elas renascem. E no processo encontrou o que jamais imaginou, não só o perdão, mas a versão mais bonita do próprio filho. As semanas seguintes ao perdão foram tranquilas. A pousada seguia lotada, os hóspedes voltavam sempre, e Isabel se sentia cada vez mais firme na própria vida. O coração dela estava sereno, não vazio, apenas tranquilo, acolhido por si mesma. E foi justamente nessa fase, quando Isabel já não procurava mais nada além de paz, que o destino decidiu surpreendê-la. Era começo de maio quando ele chegou. Um carro preto, simples, mas muito bem cuidado. Estacionou em frente à pousada. Dele saiu um homem alto, cabelos grisalhos bem aparados, olhar sereno e passos lentos, de quem carrega história, mas não pressa. Boa tarde, ele disse, com a voz firme e gentil ao mesmo tempo. Eu tenho reserva... Nome? Augusto Machado. Isabel sorriu de volta. Claro, senhor Augusto. Bem-vindo. Ele ergueu a mão, num gesto educado. Por favor. Só Augusto. Senhor me faz parecer mais velho do que realmente sou. Isabel achou graça. Era a primeira vez em muito tempo que alguém conseguia arrancar dela aquele tipo de sorriso leve e espontâneo. Nos dias seguintes, Isabel percebeu algo interessante naquele novo hóspede. Augusto não era turista. Era alguém procurando silêncio. Ele acordava cedo e caminhava pela praia com uma xícara de café na mão. Passava longos minutos sentado embaixo da mesma árvore da pousada, olhando para o mar como se conversasse com ele. À noite, lia livros desgastados pelo tempo, sempre com as janelas abertas para ouvir o vento. E nunca incomodava ninguém. Era educado, gentil, respeitoso. Um dia, enquanto Isabel arrumava algumas flores na recepção, ele se aproximou em silêncio. Sabe, disse ele, eu morei a vida toda em São Paulo. Trabalhei até a exaustão. Perdi minha esposa há 3 anos, e um dia percebi que estava vivo, mas não vivendo. Isabel o encarou com atenção. Garopaba me chamou, ele continuou. Parece que o mar tem o poder de costurar as partes da gente que a vida rasgou. E sua pousada? Bom, foi o primeiro lugar em que me senti leve. Isabel tocou o coração com a mão, sem perceber. Fico feliz em ouvir isso, Augusto. Ele sorriu, um sorriso sincero, calmo, bonito, na maneira discreta. Acho que estou encontrando o que vim buscar, disse ele. Paz. Augusto passou a ficar mais tempo na pousada. Uma semana virou 2. 2 viraram um mês. Uma tarde, ele se ofereceu para ajudar com alguns reparos no jardim. Posso?
perguntou. Não sei ficar parado. E trabalhar com as mãos me deixa em paz. Isabel aceitou. E sem perceber, começaram a conversar todos os dias. Primeiro sobre coisas simples. O clima, o mar, a cidade, os hóspedes. Depois, sobre a vida, o passado, as perdas, os recomeços. Isabel descobriu que Augusto tinha sido dono de uma grande empresa de logística. Tinha dinheiro, tinha estabilidade, mas nunca teve filhos. E isso, agora aos 66 anos, doía mais do que imaginava. A casa ficou grande demais. Ele confessou um dia, grande e silenciosa demais. Isabel entendeu. Ela sabia como soava a casa onde falta alguém. Certa tarde, quando o sol pintava tudo em laranja, Augusto convidou. Isabel, posso te mostrar um lugar? Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Ele caminhou com ela até uma pequena trilha entre as pedras, logo atrás da pousada, quase escondida. No final, havia um mirante natural, uma vista absolutamente deslumbrante do mar aberto. Esse era o lugar preferido da minha esposa, menos ele disse, com voz baixa. Quando ela partiu, eu prometi que nunca mais viria aqui. Mas quando conheci você, não sei por quê, senti vontade de voltar. Isabel ficou em silêncio. O mar parecia mais profundo naquele instante. Sua esposa devia ser uma mulher especial, ela disse. Era menos, ele sorriu. Mas você também é, Isabel. Muito especial. Ela desviou o olhar não por timidez, mas porque sentiu algo mexer dentro de si que não sentia fazia décadas. Uma brisa suave tocou seu rosto. E pela primeira vez, desde o divórcio, alguém tocou seu coração com delicadeza. Foi Maurício quem percebeu. Primeiro, ele chegou de surpresa numa tarde e encontrou Augusto no jardim, consertando um banco quebrado. O senhor é Augusto, respondeu o homem sorrindo. Um hóspede e um amigo da sua mãe. Maurício observou a troca entre eles. O modo como Augusto tratava Isabel com respeito, a leveza entre os dois, a tranquilidade, e dentro de si ele sentiu algo inesperado, alívio, porque pela primeira vez ele viu a mãe verdadeiramente cuidada, valorizada, vista, e disse: que bom que ela tem você por perto. Augusto colocou a mão no ombro dele. Ela se cuida sozinha, Maurício. Eu só estou admirando. Maurício sorriu, emocionado. Ela merece tudo de bom, tudo. Naquela noite, após o jantar dos hóspedes, Augusto se aproximou de Isabel na varanda. Posso te fazer uma pergunta? Ela sentiu. Depois de tudo o que viveu, você ainda acredita no amor? Isabel demorou alguns segundos para responder. Olhou para o mar, depois para ele, e disse: não no amor que prende, não no amor que exige, não no amor que suga. Augusto sorriu, atento. Mas acredito no amor que soma, que respeita, que chega devagar, como uma onda que não machuca. Um amor maduro, tranquilo, que escolhe ficar. Ele então deu um passo mais perto, não invasivo, apenas presente. É exatamente o tipo de amor que eu tenho para oferecer. Isabel sentiu o coração aquecer. Um calor suave, seguro. Ela sorriu menos, aquele sorriso que só aparece quando a alma está limpa. Então talvez seja a hora de aprender a amar de novo. Augusto segurou sua mão. Não apertou, não puxou, apenas segurou. Com respeito, com cuidado, com verdade. E Isabel permitiu. Meses depois, Garopaba assistiu à cena mais bonita que poderia imaginar. Isabel, de vestido leve, caminhando ao lado de Augusto pela praia ao amanhecer. Não como alguém tentando preencher um vazio, mas como alguém que finalmente entendeu que o amor pode chegar depois dos 50, dos 60, dos 70 e ser ainda mais bonito. Maurício caminhava alguns passos atrás, sorrindo orgulhoso da mãe. Família não é feita de sangue, é feita de escolha. Isabel escolheu sua liberdade, sua paz, seu recomeço, seu filho e, finalmente, um novo amor, porque no fim das contas ela não só reconstruiu sua vida, ela reinventou e encontrou a felicidade madura que sempre mereceu.